Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, programa ao vivo, como a gente faz tradicionalmente aqui na TV aberta, e sempre trazendo um assunto ou de interesse direto dos trabalhadores, ou ligado ao mundo do trabalho, ou que tenha relação com o interesse da sociedade. Hoje nós não vamos falar especificamente de uma categoria, de uma greve, de um acordo ou de um fato marcadamente sindicaleiro. A gente vai abrir um pouco o leque do programa para falar de SUS, Sistema Único de Saúde, programa Mais Médicos, o direito da população a ter acesso à saúde, o que é papel do Estado, o papel dessas empresas que são prestadoras de serviço na área médica, os chamados convênios médicos, plano de saúde, e também dos servidores que atuam na área de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, agente comunitário de saúde, o pessoal que atende, trabalha nas UBSs, que atende consultórios, gabinete odontológico, isso tudo é uma rede, né, imensa de profissionais que atuam e ajudam na saúde da população no seu cotidiano. Nós temos aqui dois convidados. Um é o Dr. Davi Braga Júnior, médico, professor de clínica médica, ex-secretário municipal de saúde de Indaiatuba e também de Campinas. Aqui está dizendo São Paulo, mas eu quero crer que esteja errado. E também Renata Grota, outra convidada, que é conselheira, ela é servidora municipal de Guarulhos, diretora do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, é servidora da área de saúde, conselheira, integra o Conselho Municipal de Guarulhos. Nós temos a uma certa hora na linha, que um dirigente sindical entra e dá um recado rápido por telefone. Devemos ter aqui o Josimar Andrade, que é diretor dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, que aliás hoje está fazendo 73 anos. Quero mandar um abraço à diretoria e também à categoria, são 500 mil aqui na cidade de São Paulo. Teremos reportagens e teremos também o intervalo lá pelo 30º minuto do programa. É ao vivo, você pode telefonar, perguntar e não é obrigado a concordar com todos nós. Doutor Davi, eu me lembro que pré-Constituição de 88, um médico amigo meu chamado Frederico Polo de Americana, um dia me telefonou, eu trabalhava no Sindicato dos Têxteis, e disse assim, olha, ele respondia pela gerência do INSS. Me chamaram aqui para a gente começar a discutir o SUDES, negócio de SUDES. Eu disse, o que é SUDES? Eu também não sei direito, chama os sindicatos aí para a gente começar a discutir. Aí nós fomos lá e discutimos o SUDES, que depois veio a ser o SUS na Constituição. Então, eu queria saber o seguinte, se o senhor considera o SUS um bom programa, se em caso positivo, por que sim, em caso negativo, por que não? Bom, eu gostaria de começar falando que o SUS não é um programa. O SUS é um sistema nacional de saúde e ele está previsto na Constituição brasileira. Certo. No artigo 196 ao 200, lá está escrito, no artigo 196, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isto é decorrente de uma longa luta chamada Reforma da Saúde, que começou em Alma-Ata, 1978, é uma cidade que ficava na antiga União Soviética, você vê que a União Soviética não existe mais. Sim. Mas os resultados da Conferência de Alma-Ata e a Conferência de Ottawa, no Canadá, propunham naquela época, em 1978, que até o ano 2000, nenhum cidadão do mundo deveria ficar fora de um sistema de saúde. Ele deveria ter acesso à saúde, acesso direto a profissionais de saúde. Certo. E o Brasil é signatário dessas duas cartas. E perseguiu isso dentro da ditadura, e apesar da ditadura, e esse movimento da saúde culminou em 1988 até por uma distração do sistema comercial da saúde e pela ressaca da ditadura, conseguimos enfiar dentro do capítulo da Seguridade Social, né, a Previdência Social, a Assistência Social e o Sistema Único de Saúde, que se complementam como um direito do cidadão. É a garantia da vida. Isso vem da Carta dos Direitos Humanos lá de 1945. Então, o SUS não é programa, não é atividade, não é para aderir ou não aderir. Para que o SUS não aconteça mais,
ele é cláusula pétrea da Constituição, precisaria alguém se eleger para o Congresso Nacional, ter liderança suficiente para convocar um Congresso Constituinte e, com 4/5 dos votos, propor uma modificação disso. Portanto, é pétrea, é para sempre, tem que acontecer. Agora, fazer acontecer é outra conversa. E por que o senhor acha que fazer acontecer é outra conversa? Porque o Estado é desaparelhado, porque existem interesses comerciais envolvidos, porque há resistência da categoria médica, por falta de dinheiro. Quais são as razões? Eu acho que é tudo isso e mais um pouco. Mesmo nos países ricos, de Estados Unidos, que gasta praticamente 100 vezes mais por habitante o que nós gastamos, o Obama está passando apertado. Aliás, quase derrubaram o negão lá por causa disso. E vão derrubar. Porque esse sistema, ele mobiliza recursos de uma ordem gigantesca. E não é para produzir saúde, é para produzir coisas. Certo. Agora, a saúde, senso estrito, ela é produzida por gente, por profissionais de saúde. São 14 categorias de profissionais diretamente ligados com a atenção ao sujeito. Nós defendíamos e defendemos, e eu sou participante e criador da primeira Mesa Nacional de Negociação Coletiva de Trabalho relacionados à produção de serviços na área de saúde. É uma mesa que a gente desenvolveu no Hospital do Servidor, depois foi reproduzida em Brasília e existe até hoje, que é a Mesa Nacional do SUS. Então, dentro do escopo desse programa, onde a gente está falando de trabalhador, você veja que você vai me perguntar daqui a pouco sobre coisas específicas da assistência ao doente, à família, à saúde, sim. etc. Mas acima e antes de tudo está a relação do Estado com a sociedade, quando ele é obrigado a prestar serviços para essa sociedade, e na contrapartida desse contrato do Estado com a sociedade de atender ao direito, através da prestação de serviços, ele tem que contratar trabalhadores para que se componham com o Estado para atender as necessidades desta população. Lembrando que tanto a saúde pública como a saúde privada, elas estão na mesma cobertura que é o Sistema Único de Saúde. Tá. É uma autorização do sistema público para que o sistema privado faça a assistência de forma mercantil, comercial. Sim. Né? Mas é uma concessão da autoridade pública, Eu não sabia. do poder de Estado. Poder de Estado. Então, o trabalhador organizado, que aprendeu a reivindicar a assistência à saúde das operadoras de plano de saúde, né, ele não se entende como trabalhador, que ele é parte inerente e integrante do Estado e que ele deveria participar ativamente da busca de um sistema público de saúde condizente com a sua condição. Né? Então, tem muito a ver saúde, trabalho, direito, Estado. E a saúde tem uma implicação tremenda com todas as áreas da economia. Se não tiver saúde, se os gastos com assistência médica se tornarem exuberantes, o envelhecimento da população, a produção de insumos, a construção de hospitais, quando uma população envelhece como está envelhecendo a população brasileira, rapidamente, Sim. todo o plano diretor de uma cidade tem que ser modificado. Entendi. Os prédios têm que ter elevador, os ônibus têm que ter lugar para subir, para descer, para sentar. Os hospitais têm que ter acesso. O hospital nosso é um hospital desastroso para atender doente, para atender idoso. Né? Então, veja que toda a sociedade é envolvida, e não só a sociedade assim, na relação direta, toma lá da cá. Nenhum navio desembarca nada, nenhum aeroporto desembarca nada sem a participação da Anvisa. Entendi. A Anvisa é SUS. Então, aí o senhor está abordando, fazendo uma abordagem ampla, e nós, leigos, nós temos dificuldade de compreender a dimensão, né, e a complexidade da questão da saúde. Porque a nós, a saúde é o seguinte, é ir no médico. É ir no médico, marcar consulta, marcar um procedimento, tomar remédio, é basicamente isso. E agora, pela sua fala, a gente vê, né, a gente esquece que a Anvisa, existe a Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pois é, que existe a ANS, que supervisiona os sistemas de convênios médicos, que o aeroporto, o despacho aduaneiro despacha a carga viva, a carga perecível, que ali precisa ter um agente de saúde. E aquele queijo, aquele vinho importado, aquele que você comprou, ali teve a presença de um desses 14 profissionais da saúde a que você se referiu.
nós, por sermos leigos, acabamos não tendo essa visão. Eu agradeço aqui essa aula inicial dada aqui pelo Dr. Davi Braga Júnior. Renata Grota, você é servidora da Saúde de Guarulhos, você trabalha em que setor e como é que o Sindicato dos Servidores Municipais atua em defesa dos trabalhadores da saúde, se vocês estão levando adiante a questão das 30 horas e como é que são as condições de trabalho e de saúde dos servidores da saúde. Boa noite, João. Eu sou servidora da área de saúde, sou auxiliar de saúde bucal. E, bom, o sindicato vem trabalhando para melhorar as condições de trabalho, como o Dr. Davi falou, para ter saúde precisa de gente, e é muita gente, não é pouca gente que a gente tem lá na Secretaria da Saúde, os servidores, e às 30 horas a gente vem perseguindo ela, mas a gente corre, ela vai correndo um pouco para frente. Então a gente procurou participar de atos nacionais que foram feitos até agora, fomos a Brasília, teve um ato recentemente na Paulista, nós estivemos presentes, e vamos tentar organizar esse ano agora um ato lá em Guarulhos. Já fizemos uma greve, infelizmente não teve o resultado que a gente esperou por questões judiciais, mas esse ano a gente busca voltar a batalhar pelas 30 horas e a gente quer contar com o apoio dos nossos dirigentes lá, prefeitos, secretários. Posso comentar? Claro. Pode, claro, Davi. Em 1991, o Jacob Tarr tinha brincado com o PT em Campinas. O PT tinha saído do governo. Sim. E começou uma greve lá violenta na área da saúde, justamente pelo que você está falando, pelas 30 horas, como mote para mover uma greve que já ia avançando para o 25º dia, no fim do governo do Jacob Tarr, quase no fim. E eu era o diretor de planejamento e gestão e tinha experiência da mesa de negociação aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. E nós implantamos uma mesa de negociação lá. E esse resultado você pode conseguir, chama Negociação Coletiva de Trabalho no Setor Público, um resultado em Campinas. Está publicado num material que está na Biblioteca do Ministério da Saúde. Na BVS. Na BVS do Ministério da Saúde, e foi patrocinado, a publicação dele, pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Esse trabalho está publicado, inclusive, em outras línguas, através de Washington. Tá em E a espanhol, publicação se deve a quê? Porque foi uma Porque foi um experiência inédita? sucesso. Foi um sucesso. Nós conseguimos montar uma mesa equilibrada, conseguimos construir uma pauta, e tinha uma reivindicação, sempre era colocada a coisa como está no Sistema Único de Saúde. Eu olho primeiro para a população, depois eu olho para o Estado, depois eu olho para o servidor e tento compor os interesses na direção do interesse da população. Porque senão nós saímos numa batalha corporativa que às vezes contraria o interesse da população. Qual era o interesse na rede da época que tinha 45 unidades básicas, mais umas 8 especializadas? Era de se trabalhar dos trabalhadores, era de se trabalhar às 30 horas, né? E da população? A da população era ter o posto de saúde aberto das 8 às 8, ou das 7 às 19. Sim, 12 tá certo? Sim. Quando eu trabalho com turnos de 8 horas, para que eu possa estender o posto, ficar aberto 12 horas, tinha um contrassenso, porque a turma que entrava às 8 teria que cumprir até às 16, e a turma que iria até às 20 teria que entrar às 12. O resultado ia dar o quê? Que no meio da tarde, que é o horário mais vazio da unidade, eu tinha 2 equipes. Sim. Que ficavam fritando bolinho, que ficavam fazendo tricô. Tá certo? E nas duas pontas, a mulher saindo para o trabalho e a criança com febre, ou voltando do trabalho e a criança com febre, estava desapontado. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a população de trabalhadores, e pegamos esta pauta, porque o posto fechava às 17. Sim. E a população reivindicava que fosse até às 19 ou às 20. Então, nós pegamos a carga de trabalho que era executada em cada unidade, e pela primeira vez os trabalhadores deram conta de tudo que faziam, né? Identificaram qual era a produção deles e o que aconteceria se, ao invés de eu ficar com
com aquela população de trabalhadores, 8 horas, eu reduzisse para 6 e passasse a trabalhar com um turno de 6 mais 6. Isso acrescentaria menos de 20%, acrescentou menos de 20% de custo e permitiu que a unidade pudesse caber no orçamento. Correto. Tá certo? E qual era o compromisso? Não haveria redução em hipótese alguma da produção voltada para o cidadão. Sim. Não haveria mais as faltas, aquelas, levar filho na escola, batizar o sobrinho e não sei aonde, aquele monte de falta que está embutida, que só prejudica a população. Não haveria mais isso. E essa produção garantida, a remuneração de 8 ficaria garantida. Perfeito. Aí desta negociação, vai para a Câmara, faz a legislação e disciplina o trabalho. Não, olha, eu acho que pode ser muito proveitosa a recuperação desse dado. Levar Perfeito. pro pessoal. Jacob Ittar, que foi líder sindical, petroleiro, né, na época da retomada do movimento sindical. Ele foi uma das lideranças, depois foi prefeito de Campinas. Eu acompanhei a gestão dele, que tinha o Toninho lá de vice. E foi uma guerra durante o governo do Jacó. Depois E essa negociação encerrou a guerra. É. Aí o Jacó foi para o PDT e no dia que ele se filiou ao PDT, eu lá estava porque o Brizola esteve lá. E foi um evento grande, acho que foi, se não me engano, na Casa de Portugal, que tem lá em Campinas. Tem na linha, mas antes de entrar na linha, Fernando, quero dizer que o Jaime Bonfilhó, ô Jaime, provocar não vale, pô. Aí ele pergunta, você teve a oportunidade de ler na Folha de hoje, Folha de São Paulo, o artigo do Aldo Rebelo, ministro da cota do PCdoB, sobre o Nelson Rodrigues, tão criticado e patrulhado pela esquerda, inclusive a festiva? Tive sim, quer dizer o seguinte, que mais que ser patrulhado pela esquerda, o Nelson Rodrigues patrulhava a esquerda. Dizia comunista de galinheiro, padre de passeata, e o filho dele lá sendo torturado lá pelo Médici, pela turma do Médici, o Nelson Rodrigues filho, né? Então, o Nelson Rodrigues, extraordinário criador, um dos melhores textos de teatro que eu já li em toda a minha vida. As crônicas dele são geniais, né? Eles tinham um texto ferino, etc. Agora, o comportamento político dele era deplorável, né? Mas li sim, e o Aldo Rebelo aí soube diferenciar o joio do trigo e fez uma homenagem àquele reacionaríssimo Nelson Rodrigues. Bom, nós temos na linha, antes de voltar com o doutor Davi e com a Renata, é o Josimar, do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, ok? Podemos chamar-o na linha? Diretor Josimar Andrade, boa noite, fala aqui João Franzin. Eu queria agradecer a tua presença e perguntar como é que foi o processo de votação da pauta da categoria, se teve boa participação, se teve baixa participação e em que os comerciários votaram, o que os trabalhadores reivindicam para a database. Não está na linha? Alô? Oi, Josimar, você está me ouvindo? Ô, João, boa noite. Tudo bem? Agora estou ouvindo. Tudo bem, João? Tudo Você bom? ouviu a minha pergunta? Não, repete para mim, por favor, não consegui ouvir. Me João. diga o seguinte, como é que foi a eleição da pauta, em que os trabalhadores votaram, os 3 itens principais, e quantos votaram? 50, 100, 200, 5 mil? Então, a votação, vamos começar pelo término lá, João. Foram 11.300 votos, 11.300 mil votos, né, que votaram e opinaram para a montagem da pauta. A gente percorreu aí diversas lojas da nossa base aqui de São Paulo, Correto. Desde o dia 5 até o dia 12. E aí realizamos a assembleia no próprio dia 12, às 19 horas, em frente à sede lá do sindicato. E aí as principais reivindicações que foram aprovadas pela nossa categoria, João, foi reajuste salarial, né, no INPC. INPC. Mais 5, INPC mais 5% de aumento real, né? Correto. O piso normativo da categoria aí, a R$ 1.200, que é para dar realmente uma valorização nesse piso. Sempre a gente tem como objetivo a cada ano negociar e valorizar sempre o piso para dar um ganho de qualidade aí no salário. Correto. Dos nossos trabalhadores.
E a terceira questão é a garantia do comissionista, né? Acrescido com 20%, porque hoje nós temos aí, João, Sim. um universo de quase 450 mil trabalhadores, 500 mil trabalhadores na categoria. Nós temos aí, estimamos que 40% são comissionistas, né? Certo. E isso dá uma valorização de 20%. Cesta básica, seguro de vida em grupo, o convênio médico gratuito com qualidade e um grande monstro aí que a gente está combatendo, que é o fim do banco de horas, pagamento dos 2 dias do comerciário, que é no mês de outubro, dia do comerciário, Certo. pagamento em espécie, né, para o trabalhador realmente Correto. ver o dinheiro. E a valorização do trabalho aos domingos e aos feriados, né? A gente tem uma Perfeito. valorização maior, um ganho maior para o trabalho aos domingos e feriados. Josimar, Esses são os principais. a database é 1º de setembro ou de outubro? Não, 1º de setembro. Perfeito. Hoje nós negociamos aí com 11 patronais, aí 10 patronais é 1º de setembro. Perfeito. Eu quero agradecer muito o Josimar, diretor do Sindicato Comercial São Paulo, e dizer que aqui na linha é Jogo Rápido e você será convidado para vir aqui durante a programação falar da campanha salarial. Um abraço a você e a toda a diretoria, ok? Um abraço, João, a todos. Até logo. Voltamos com Câmara Aberta Sindical. Antes de retomar com o Dr. Davi Braga e a Renata Grota, eu quero mostrar um livro que nos foi enviado pela Federação Nacional dos Engenheiros. Eu agradeço a Rita Casaro que nos mandou. FNE, 50 anos, a luta dos engenheiros brasileiros. É de forma de álbum, até foi Gilberto Maringoni e a Rita que coordenaram aqui toda a parte a parte editorial. Um material muito bem feito, com enfoque político correto naquilo que é do interesse dos engenheiros, do interesse da nação. Então, muito bacana. Parabéns ao Murilo, presidente da federação, pelo trabalho. Quero mostrar também um outro material referente aos 50 anos, já de um outro sindicato. Desta vez, Sindicatos Comerciários de Guarulhos, presidido pelo Walter, que fez aqui 50 anos. Houve até uma sessão solene na Câmara de Vereadores. Eu lá estive. Obrigado aqui por ter nos enviado o material, Walter. E quero dizer que tem engenheiro que, uma das profissões ligadas à saúde é engenheiro, né? Porque existe o engenheiro do trabalho, né? Engenheiro sanitário. Ele é fundamental dentro de uma fábrica. Engenheiro sanitário. Engenheiro sanitário, exatamente. Ah, Doutor Davi, deixa eu só passar a bola para a Renata. Aqui tem algumas perguntas. Aqui tem uma pergunta sobre o Conselho Municipal de Saúde. Eu vou localizar aqui, depois eu refaço, mas eu já emendo aqui e pergunto. Renato, o Conselho Municipal da Saúde funciona ou é um órgão homologador da vontade do secretário e do prefeito? Não, funciona. Eu acho que é importante, eu sou conselheira, agora estou na 3ª gestão, já fui 2 vezes, fiquei afastada, estou voltando agora. Eu particularmente gosto bastante porque é a participação da comunidade efetivamente na saúde. Pelo menos lá em Guarulhos, eu só posso dizer daquilo que eu conheço. Se em outros lugares é diferente, eu não sei dizer. E pergunta aqui, Antônio, da Ana Rosa, se é voluntário o trabalho, a participação no Conselho, não é remunerado? Não, não é. Não Perfeito. é remunerado. E é importante, né, resgatar também que está previsto na Constituição que o SUS é direito de todos, dever do Estado, e que terá a participação da comunidade. E aí teve a Lei Orgânica da Saúde 8.080 previu também, e a 8.142 ela deixou muito claro como se daria a participação da comunidade na Conferência Nacional de Saúde, que é uma ligação muito constante até com a construção do SUS, né? A 8ª conferência deixou bastante claro, foi um movimento até bonito de ver quando a gente resgata os vídeos e tal. E os conselhos, então tem o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. No Conselho Municipal lá em Guarulhos, a gente tem aquilo que está previsto na legislação, que ele é tripartite, mas a divisão é entre promotores e usuários. Então são 50% de promotores, que estão os trabalhadores, os gestores e os promotores de saúde dos órgãos das entidades filantrópicas, privadas, etc., e os usuários 50% também. E aí a gente tem, a legislação ela prevê que ele é consultivo, deliberativo e normativo. Nós, conselheiros, é que temos que fazer com que se cumpra aquilo que está na legislação. Se a gente tem um conselho que consegue ser forte, atuante
e cobrar do secretário municipal, do prefeito, daquela pessoa que está ali para ser cobrada, que ele seja consultivo, deliberativo, normativo, a gente consegue sempre que a gente tem um amparo da lei. Sim. E lá em Guarulhos a gente tem feito, na medida do possível, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. Não existe nada que não passe pela Secretaria, pelo Conselho Municipal de Saúde, que é feito pela Secretaria da Saúde, que não passe por lá, todo mundo tem como falar, opinar, concordar, discordar, e prevalece o consenso. E geralmente o consenso é fazer aquilo que é melhor para todo mundo. Perfeito. Doutor Davi, um dos esportes nacionais preferido brasileiro é espancar o SUS. Não é? A direita e os setores conservadores fizeram uma campanha violenta para derrubar um dos impostos mais justos que já houve no Brasil, que era a CPMF. Eu pagava com gosto o CPMF, porque eu sabia que tinha uma destinação para a vida das pessoas. E aí a mídia fez aquela campanha, a revista Veja, a Folha, etc. E o Lula não teve condições de peitar e nós perdemos recursos para a saúde. Eu vou dar um depoimento aqui enquanto paciente. Eu fiquei muito doente um tempo atrás. Aí eu fui atendido emergencialmente no Santa Helena, depois eu fui também no Hospital Santa Isabel, fiz uma segunda cirurgia no Hospital Samaritano. Nesse ínter eu precisava de muitos cuidados médicos e eu fui atendido no SUS da Baixada do Glicério. Como eu morei na Baixada do Glicério quando cheguei a São Paulo, e a Baixada do Glicério é realmente um lugar muito carente, eu cheguei lá até com certo receio, naquele posto do SUS que tem ali na Baixada do Carmo. E eu, sem aqui criticar os demais, foi o lugar onde eu recebi o melhor atendimento. Eu fui atendido com hora marcada, o local limpo, sinalizado, e não fui atendido por um meia colher, não. Eu era atendido por uma equipe. Então, quero dar o meu testemunho de que quando eu precisei, eu tenho cartão SUS, quando eu usei o SUS, eu fui bem atendido. Não desconheço e não nego os problemas que eles existem, mas eu quero crer, na linha do que o senhor estava falando, citando uma conferência que houve lá no Canadá, outra na União Soviética, que criou as bases, digamos, teóricas e doutrinárias para esse sistema, que nós, ainda que a gente não use diretamente o SUS, nós devemos ser advogados de defesa do SUS. Eu queria que o senhor apontasse no sistema o que o senhor considera que é mais eficiente e o que precisa, digamos, efetivamente ser melhorado na questão do atendimento à população, das urgências. Bem, nós estamos falando de uma coisa muito complicada. Pra você ter uma ideia, um catálogo que a gente chama de Código Internacional de Doenças deve apontar algo como 13 mil códigos para você tipificar uma doença. Certo. Puxa, nossa, está muito bem, eu te conheci quando você estava mais doente lá atrás e agora você me parece absolutamente saudável. Muito obrigado. Esse catálogo de 13 mil coisas, doenças catalogadas assim, provocam a utilização de outros 13 mil itens que podem ser utilizados para atender essas pessoas. Some-se a isso mais 2.600 materiais diferentes que estão envolvidos nesse processo. E são 14 profissões que se harmonizam ou desarmonizam dentro de um hospital, e num leito de UTI ocorre 240 intervenções em 24 horas sobre um doente que está ali deitado, por diferentes pessoas de diferentes equipes em diferentes níveis de desenvolvimento. Ainda bem que eu estava lá sedado, nem vi nada disso acontecer. Ainda bem que você tivesse acordado, você saía correndo, porque ficou um lugar muito caro e muito perigoso, né? A gente fala que organizar a atenção à saúde é uma das coisas mais complicadas do mundo. É mais complicado que o aeroporto, é mais complicado que a NASA. Organizar... Você entra num painel hospital, de avião, né? Eu já fui diretor de hospital muitas vezes, às vezes você olha e fala, como é que isso aqui pode funcionar? Porque não é possível que aquilo funcione. Imagine 13 mil pessoas, 13 mil problemas que estão distribuídos aleatoriamente sobre essas pessoas, com 13 mil maneiras de você intervir nelas. Quer dizer, quase que impossível que isso dê certo, e, no entanto, dá certo. Tem muita coisa errada, existe um negócio hoje chamado de iatrogenia, que mata mais gente do que doença. O que é iatrogenia? Iatrogenia é o uso de remédios de forma inadequada, é o uso de procedimentos de forma inadequada,
que mesmo com o melhor acerto e feito da melhor forma, causa dano e não recuperação. Por exemplo, é o fisioterapeuta que vai tentar fazer o alongamento da perna de uma velhinha e quebra o fêmur. Tá. Tá certo? Com a melhor das intenções, o sujeito prescreve lá um monte de remédio para o velhinho, e ele está gripado, ele vai na farmácia e toma um Benegripe achando que está tomando só um remédio, mas lá dentro do Benegripe tem 3 remédios. Certo. Então ele soma 5 mais 3, 8, aí ele fica perturbado, se ele tiver de carro ele pode bater o carro ou ele pode cair da escada. E aí você acrescentou um problema para ele em vez de uma solução. Entendi. E isso está tudo esparramado aí aleatoriamente dentro da sociedade. Então, para que isso se organize, a gente fala em 2 coisas. Rede de serviço e linha de cuidados. Isso obedece a uma estratificação racional. Você foi parar num ponto da rede de serviços de São Paulo, que é a Baixada do Glicério, que é aquele posto lá, que é altamente diferenciado para tratar de problemas complexos, né? E num lugar humilde como é a Baixada do Glicério, você encontrou lá excelentes profissionais e uma rede integrada. E por isso deu certo. E por isso você está aí, você está corado, você está feliz, você está aqui me perguntando coisas. Então, os resultados, para você entender o que é o resultado do Sistema Único de Saúde, fantástico é isso. O único país que tem mais de 100 milhões de habitantes no mundo e que tem Sistema Universal de Saúde é o Brasil, é o SUS. A China não tem. De jeito nenhum. O sistema da China é muito desorganizado. Muito, extremamente desorganizado. Não tem cobertura universal, não tem cobertura nenhuma. Agora começou a ter. A Inglaterra tem, mas a Inglaterra é menor que o estado de São Paulo. Não é o Brasil. Sim. Você não tem uma realidade do norte brasileiro onde se conta o tempo em dias, porque o barco tem que atravessar o Rio Amazonas, só para atravessar o Rio Amazonas leva 18 horas. Tá certo? Então, você tem realidades daqui, urbana de São Paulo, toda manhã você liga a rádio, antes das 9 da manhã já morreram 3 no trânsito. Sim. Mais 2 na calamidade da morte violenta por outras causas. Você tem tudo isso, tem o Águia, o helicóptero Águia catando gente às 8 horas da manhã e levando para uma unidade espetacular. Quem é que está na frente? O SUS. Ninguém desce lá no parapeito do Einstein para desembocar um motoqueiro que caiu da onda, mesmo que ele tenha caído ali no Morumbi. Tá certo? Então, só se entende o valor e o peso do Sistema Único de Saúde quando você faz um exercício assim de abstrair. O que acontece se eu tirar o SUS da realidade da cidade de São Paulo hoje? Eu pergunto, o que acontece? Puxa, então, 2.000 mulheres vão dar à luz na rua. Mais de 10.000 doentes graves serão colocados na praça. O aeroporto, os 2 aeroportos param imediatamente. Não chega na remédio, nada. Nenhum remédio pode ser registrado, nenhuma farmácia poderá emitir receitas, enfim, Nenhum para o boteco país. Poderá Entendi. funcionar. A vigilância sanitária não faz, emitirá alvarás para tudo, restaurantes, bares. Nem lugares de saúde privada poderá funcionar se não tiver alvará. Nada. O setor saúde, para a sociedade, é tão, ou mais, muito mais complicado e muito mais, assim, necessário do que o setor bancário. Sim. O banco para sábado e domingo, feriado, e não acontece nada. O sistema de saúde não para nunca, 24 horas por dia, o tempo todo. Certo? E o que acontece? Você tem, entre a primeira hora de funcionamento do sistema bancário, começa às 10 até às 11, você tem 100.000 operações. Todas elas medidas na fração de centavos. Certo. Enquanto o sistema que funcionou 24 horas, ele produz uma informação tão equivocada, tão complicada e tão atrasada que você só vai saber quantas apêndices, quantas vesículas, quantas pernas foram amputadas 2 meses depois. Sim. E quantos morreram no próximo censo. Certo? Então você tem um fato ocorrendo aqui imediatamente, nesta hora o motoqueiro caiu, fratura exposta. Tá certo? Tem um resgate que custou uma fortuna, o SAMU, parte do SUS, o resgate, parte do SUS. Né? Você tem uma gigantesca operação ali, altamente complicada. Isso passa assim, como se nascesse do nada. Sim, sim. E as pessoas irresponsavelmente, ou de má fé, dizem assim, o SUS é uma droga, porque tem 10 pessoas na minha frente para eu tomar vacina. Não, pera lá.
Essa vacina não veio parar aí na tua mesa de grátis. Essa vacina veio parar aí porque teve um planejamento que durou décadas, que teve a incorporação de uma tecnologia que demorou anos, teve um investimento de dinheiro fantástico para enfiar lá 3 ml, 2 ml de uma substância no braço que vai evitar a gripe. Por exemplo, vacina de HPV. Foi feita agora recentemente. Sim. As meninas têm 11 anos de idade. Tá. Daqui 40 anos é que se vai saber quantas delas não tiveram câncer. Existe alguma ferramenta de medir o não? Não existe. Só o tempo. Só o tempo. Por exemplo, quando eu fui criança, lá no grupo escolar lá de Itaquaritinga, tinha pelo menos 1 a 2 crianças com sequela de poliomielite. Sim. E Paralisia infantil. Paralisia infantil. E hoje não tem mais nenhuma. Meus filhos nunca ouviram falar disso. Correto. Doutor Davi, deixa eu só fazer um rápido intervalo aqui, ser deselegante. Eu fico aqui e vejo que a Glória, que nos ajuda na produção do programa, está ali prestando muita atenção, porque esse tipo de conteúdo, né, o doutor Davi, aqui sem querer ser professoral e ser aquele professor chato, está dando aula a partir da sua experiência, da sua vivência e da sua visão de mundo. E é lamentável que esse tipo de conteúdo não circule na grande imprensa, e que a grande imprensa, quando fala de saúde pública, é só para fazer espancamento oportunista ou a serviço de interesses privados escusos, porque não explicita que está a serviço de. Então, esse programa devia ter umas 3 horas pelo menos, mas nós vamos voltar a falar do assunto, né, Renata? Eu quero chamar um intervalo e voltamos com a Renata Grota, servidora da saúde de Guarulhos, e com o doutor Davi Braga, médico, e que está aqui nos falando sobre o Sistema Único de Saúde, sobre gente, sobre Estado, ou sobre coisas que são verdadeiramente importantes na vida de todos nós. Vamos lá? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Com o objetivo de estreitar os laços e fortalecer o diálogo com os sindicatos filiados e com a categoria, o presidente Mota da FEComerciários cumpriu uma extensa agenda dias 8, 9 e 10 de maio nas cidades de Americana, Matão, Taquaritinga, Jaboticabal, Bauru, Murutinga do Sul e Arujá. Nesta segunda-feira, dia 12, Mota participou em São Paulo do relançamento do livro Participação nos Lucros ou Resultados, Sua Obrigatoriedade, de autoria da assessora da FEComerciários, Márcia Oliveira. Em seguida, Mota participou da Assembleia dos Comerciários de São Paulo, ao lado do presidente do sindicato e da UGT, Ricardo Patá, que tratou sobre o aumento salarial da categoria. Os trabalhadores comerciários aprovaram o aumento real de 5% e piso normativo de R$ 1.200. Participou da Assembleia, entre outros, o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros. Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Elmercer. Eu sou presidente do Sindibeleza, sindicato que representa você, profissional de beleza. Cabeleireiro, manicure, esteticista, depilador e maquilador. A partir do momento que a nossa categoria foi regulamentada, exija o seu registro em carteira, os seus benefícios, a sua garantia e o bem-estar da sua família. Olá, companheiros. Estamos aqui novamente, usufruindo e até abusando aqui do espaço do Câmara Aberta do companheiro João Fanzin, para convidar você, companheiro, que vive ligado no nosso programa, a se envolver na luta sindical.
seja sócio do seu sindicato. Essa é a primeira e mais legítima organização dos trabalhadores. É isso aí, companheiro. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical ao momento em que nós mostramos materiais sindicais. Aqui está o Jornal Sindical dos Metalúrgicos de Guarulhos. Sindicato negocia e conquista a jornada de 40 horas na UCHIM. Luta segue na base, foco principal é nas multinacionais. Jango e sócios são homenageados no aniversário de 51 anos do sindicato. Aqui a inauguração do auditório Presidente João Goulart, que foi no governo do Jango, é que o sindicato recebeu a sua carta, a famosa carta sindical. Eu quero voltar aqui com a Renata, após essa fala esclarecedora do doutor Davi, porque agora nós vamos entrar numa parte mais de picadinho aqui de perguntas que eu tenho que atender os telespectadores. Renata, eu vou a hospitais, a clínicas, a laboratórios, eu vejo que tem uma tecnologia muito assim nova e moderna nesses locais. E evidentemente que se há equipamentos sofisticados, é preciso haver mão de obra qualificada. Te pergunto, a Prefeitura de Guarulhos qualifica os servidores, dá cursos? Vocês têm lá pelo sindicato convênios com entidades? Ou isso vai mais ou menos assim na base do entusiasmo? Não, e depende do que é a tecnologia. Então, você tem tecnologias avançadas, mas que tem um profissional específico para atuar naquela tecnologia avançada. Então, não adianta pegar, hipoteticamente, o agente comunitário de saúde e treinar ele para ele poder fazer ultrassonografia. Quem vai fazer é o médico ou o técnico em raio-x com uma extensãozinha lá, uma extensão no curso de técnico em raio-x que vai poder fazer a ultrassonografia. Então, a gente tem os profissionais específicos para cada área e aí sim deve haver as reciclagens. A Prefeitura, ela proporciona alguns cursos, acho que não são suficientes, não recicla para as novas tecnologias. Ela faz aqueles cursos, eu fiz bastante, alguns cursos, mas para as novas tecnologias ainda é o suficiente. Só que o problema do SUS, João, é que a tecnologia ela ainda é atrasada. Sim. Os novos equipamentos, eles demoram muito para chegar. Falo isso na Prefeitura de Guarulhos. Então, você tem um lançamento, estava falando até com o doutor Davi, um lançamento de um tomógrafo hoje. Até conseguir comprar um tomógrafo moderno, ele já está defasado 5 anos. Perfeito. Então, as tecnologias, elas chegam, principalmente lá em Guarulhos, com um certo atraso. Perfeito. Doutor Davi, vou tocar num assunto espinhoso e a gente evitou nesse período todo tocar nesse assunto, debater, para não criar constrangimento com o Sindicato de Médicos, com a Federação de Médicos, porque eu entendo o lado desses profissionais. Mas quase começou a Terceira Guerra Mundial porque o Brasil instituiu um programa necessário chamado Mais Médicos. E como Cuba tem uma política de Estado de formar grande número de médicos e digamos, fornecer, no melhor sentido da expressão, esses médicos para o mundo, vieram vários médicos cubanos, foi suficiente para o anticomunismo brasileiro se reacender e xingar médicos que desciam nos aeroportos, uma coisa selvagem, absurda, a falta de educação, impressionante. Mas não é isso que eu quero tratar. Quero saber a sua avaliação a respeito do Mais Médicos, se ele é importante, se ele é oportuno e se ele está cumprindo seu papel. Tá. Como nós estamos numa televisão voltada para as questões do trabalhador, eu queria pegar por aí. Claro. Lembra que tem a Mesa Nacional de Negociação do SUS? Uhum. Lembra que você tem dever do Estado na Constituição? Sim. Frente às necessidades de saúde da população? Sim. Que eles têm isso como direito? Por que não foi possível viabilizar uma mesa de negociação nacional onde as entidades representativas dos médicos se posicionassem juntamente com os gestores, administradores, políticos e a população? Isso pode se dar, a mesa nacional contém dentro dela a representação do Conselho Nacional de Saúde, por autoridade máxima para decidir essas questões. Correto. Um outro aspecto que eu acho interessante dessa discussão é que quem representa médico do ponto de vista corporativo, sindical, é o Sindicato dos Médicos, a Federação dos Médicos e até as associações de médicos. Os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina são órgãos do aparelho de Estado. Portanto, pode concordar ou pode discordar, mas tinha que estar ao lado do Estado discutindo essa questão frente aos direitos de cidadania.
garantidos na Constituição. É errada a postura do Conselho Federal de Medicina em se posicionar como se fosse uma entidade sindical representativa dos médicos, porque ele não tem outra proposta. Paralelamente a isso, além de não ter médico em quase 4.000 municípios, pelo menos na quantidade suficiente, esses municípios têm menos que 10.000 habitantes, eles não têm a menor condição econômica de contratar uma equipe, e muito menos de pagar o que se tem que pagar para levar um médico para lá. Então precisa de uma redistribuição de profissional médico mediado pelo Poder Central. Pela União, no caso. Pela União, sim. E os estados fortes poderiam estar fazendo isso. Mas mesmo São Paulo, que é uma cidade que tem orçamento e política de países, não consegue alocar médicos em todos os lugares dessa cidade. Aliás, a partir de 10 quilômetros do centro da cidade, você já não consegue colocar médico na quantidade necessária o suficiente. E quando coloca, o cara não aparece, dá o chapéu, né? Então, foi necessário tomar uma medida desse porte. Por que é melhor ou dá certo com o médico cubano? Porque ele está formado desde o dia que ele entrou na faculdade dele lá para atender a atenção primária. Para fazer com gosto, com prazer, com satisfação profissional, o atendimento de coisas que podem ser resolvidas com o olhar, com a mão. Falar que não está preparado para receber um médico. E quando que vai estar? Desde quando? Veja, as pessoas que têm 90 anos, 80 anos hoje, foram se encontrar com antibióticos quando já tinha 50. Foram se encontrar com vacina aos 70. Sim. Tá certo? E, no entanto, estão vivas. E em condições quais? No interior do país? Em condições nenhuma. Sem médico algum. Então, colocar à disposição dessa imensa população de 40 milhões de pessoas, 10 mil, 11 mil médicos, era uma obrigação do Estado. Ser o cubano ou deixar de ser o cubano, não importa, é quem foi possível encontrar. Agora, como é que você me explica que tem tanto zelo e tanta crítica à incorporação desses profissionais que vêm de fora, e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo faz uma prova e reprova 70% da safra de médicos desse ano? Brasileiros. Brasileiros. Reprova os caras. E depois reprova, mas ele pode continuar trabalhando. Então, como que você vai explicar para a população que você reprova o médico formado aqui no Brasil, você reprova ele, oferece ele para a população, deixa que ele seja ofertado para a população, ele assim mesmo não vai aonde precisaria estar, e aí eu trago um de fora, e aí há uma dúvida sobre se esse tem ou não tem competência. Dele. Como assim? E o que você reprovou aqui? Tem um contraditório aí gigantesco. Entendi. Tá certo? Então, eu defendo abertamente o que está na Constituição brasileira. Saúde é um direito de todo, um dever do Estado. E a conferência deu uma ata. Em 2014, no ano 2000, nenhum cidadão do mundo ficará sem acesso a um serviço de saúde. Ora, estou cumprindo uma ata. A União Soviética já acabou, mas essa verdade continua. Sim. Perfeito. Renata, vocês lá nos servidores municipais ou pelo sindicato têm contato com esses médicos estrangeiros? Mas te pergunto, Programa da Saúde da Família, que é uma das peças, digamos, básicas do Sistema Único de Saúde, vocês, os servidores de saúde são integrados? São os agentes comunitários de saúde? Que tipo de serviço que eles prestam à população? A gente não tem um contato sindical, porque a gente não representa esses médicos que são intercambistas, né, na verdade. Fazendo a ressalva, João, de que a primeira e a segunda oferta são para os médicos brasileiros. Isso oferta de onde? Do Programa Mais Médicos. É? A primeira oferta é para os formados em instituições brasileiras, a segunda oferta é para os médicos, os brasileiros formados em instituições estrangeiras. Certo. E aí ele vai ter o registro do Ministério da Saúde para poder atuar aqui sem revalidar o diploma. A gente não tem esse contato com o médico estrangeiro. Lá em Guarulhos a gente tem cubanos, uma russa e um peruano. A gente não tem esse contato de, olha, hipoteticamente, sei lá, eu não recebi as horas extras, esse daí a gente não vai ter com os médicos do Mais Médicos. Mas o que acontece? Os médicos vieram, e aí a gente tem 52 médicos lá.
Só que não é só colocar os 52 médicos para trabalhar. Tem uma unidade básica de saúde com estratégia em saúde da família lá em Guarulhos, que ela conseguiu 9 equipes de saúde da família. 9 equipes é muita gente, porque você tem um médico, você tem 6 agentes comunitários de saúde, você tem um auxiliar de enfermagem, você tem enfermeiro, você tem auxiliar em saúde bucal e você tem dentista. Então, uma equipe é muita gente. Quando você consegue fazer 9 equipes, como tem lá no UBS Ponte Alta, é assim uma satisfação para todo mundo. Perfeito. E os trabalhadores, eles convivem, eles adoram, assim, né? Os médicos têm relato de pessoas que falam, eles são muito legais, os cubanos, eles vão na minha casa, eles almoçam com a gente, imagina, eles ficam aqui durante o almoço, porque o médico, infelizmente, ele tem uma postura, não todos, mas a maioria, assim, tem uma postura de um distanciamento, né, dos outros profissionais da equipe, assim, e aí os médicos cubanos, eles têm aquele entrosamento natural, porque para eles é muito natural, é trabalhar como todos os dias. E o que teve em Guarulhos também foi assim, vieram os médicos e tem os desdobramentos, tá? Eu tenho médico, agora eu preciso de mais ACS, agora eu preciso de mais remédio, agora eu preciso de mais exames laboratoriais, agora eu preciso de mais vagas de especialidade, porque ele atua na atenção básica, ele não pode atuar na especialidade. Então é complicado. Foi bom, e aí tem os desdobramentos que será ótimo para todo mundo. Aí são os desafios da vida real. Doutor Davi, você vai falar daqui a pouco? 36 mil pessoas são beneficiadas com essas 9 equipes. É Sim. bom que se diga isso. Perfeito. Tá certo? 36 mil pessoas é maior que a população da metade das cidades brasileiras. Correto. Boa observação. Nós temos uma reportagem, eu não posso deixar de mostrar. Queria chamar a reportagem com o Moacir Tesc da Contrato e daqui a pouco voltamos para os finalmente, porque eu estou olhando o reloginho lá em cima, o tempo está voando. Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica. Moacir Teste, tudo certo? Como é que vão as coisas, as mobilizações da Confederação para esse grande evento que se aproxima no Brasil, que é a Copa do Mundo? Bem, nós estamos fechando um ciclo. Nós faz 4 anos que nós estamos trabalhando nessa questão da preparação da Copa. Na verdade, preparando o dirigente sindical para as questões que poderão vir em função da Copa do Mundo. Nós estamos tentando fazer negociações coletivas, tentando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores nesse período da Copa. E isso tem trazido um grande trabalho para o contrato. Como é que ficou aquela questão do contrato de curta duração? Que havia uma MP a caminho com a desculpa de que geraria emprego perante a Copa, mas a pessoa trabalharia somente 14 dias ao mês e 60 ao ano. Que fim deu isso? Eu acho que foi uma grande vitória do movimento sindical. Nós conseguimos barrar isso aí. Entre muitas das coisas, como porque foi trabalhado na Copa, nós montamos uma mesa tripartite no governo, através da Secretaria da Previdência, o movimento sindical e os empresários. E isso foi uma reivindicação dos empresários perante o governo. Mas o movimento sindical, isso digo com absoluta certeza, que todas as centrais, não teve uma que pulou para fora nesse processo. Nós conseguimos barrar isso. Isso seria o maior dos absurdos. Nesse workshop desse agora, de 22 a 25 de abril, os dirigentes estão tendo palestras acerca de quê? Nós temos questões de negociação coletiva, nós estamos com questão de dissídio coletivo, nós estamos com a questão da estrutura sindical, momento político e a questão social que nós representamos perante a Copa. Que nós temos uma responsabilidade muito grande na parte social. Os trabalhadores em turismo e hospitalidade passa por nossa mão. Toda a maldade, que eu posso dizer, na questão do combate ao turismo sexual e coisa e tal, lamentavelmente passa por nossas mãos. Passa pela mão dos trabalhadores em hotéis, bares, restaurantes. Então nós estamos combatendo esse procedimento, combatendo através dos sindicatos e suas bases. Com a database, mesmo sendo pulverizada, se aproximando juntamente com a Copa, dá musculatura às campanhas salariais nesse momento? Para reivindicar o que é de verdadeiras, as justas reivindicações dos trabalhadores? Dá muita musculatura, até porque vai ser um momento oportuno, certo? Mas, lamentavelmente, a sensibilidade dos empresários nós não temos conseguido atingir. Nós ontem ainda requeremos, nessa mesa tripartite, que é uma das funções dela, apagar fogo, né?
que ela interfira no processo, porque caso contrário, lamentavelmente, nós vamos ter que parar na Bahia. Já aconteceu isso na Copa das Confederações, já aconteceu isso no Paraná, já aconteceu isso em Brasília, e pelo jeito vai se repetir na Bahia. Manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, voltamos com câmera aberta sindical. Já no finalzinho, eu quero agradecer ao repórter Robson Gazola, está contratado, viu, Gazola? O Moacir Tesc, gente boa, seu Moacir, gosto muito dele, e a entrevista ficou realmente muito boa. E voltamos aqui com finalmente. Renata Grota, eu só me resta agradecer a sua presença e dizer como é que faz para entrar em contato com o Sindicato Servidor Municipal de Guarulhos, o STAP. Tem site, tem telefone? Tem tudo. Onde fica? Obrigada. Eu que agradeço a participação, fazendo aqui a ressalva de que é pouquíssimo tempo, né? Eu acho que daria para ficar umas 3 horas aqui falando. O sindicato tem site, www.stap.guarulhos, tudo junto, .org.br. A gente tem Facebook, Servidores de Guarulhos. No site tem o e-mail, que é o Fale Conosco, e tem os telefones, 2468-2607, 2468-2608. Doutor Davi Braga, só tem 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. Como dizia o Clodovil, olhe para a câmera da verdade. Aliás, todas as câmeras aqui são câmeras da verdade, tá? Que a gente não combina nada. Até o doutor Davi perguntou, como é que vai ser o programa aqui? Eu disse, olha, o improviso a gente vai sair lá durante o programa, é o que nós fazemos aqui já há 9 anos. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu quero, antes de mais nada, agradecer você por me dar a oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto de falar muito, que é de falar do cidadão brasileiro, falar do Brasil e falar do Sistema Único de Saúde que eu ajudei a fazer, ajudei a construir, né? Desde muito tempo atrás. Eu acredito nesse sistema, eu acredito que o Brasil só cresce de verdade observando esses direitos de cidadania e cada vez mais as pessoas entendam que um sistema de saúde universal do tamanho do Brasil é uma coisa excepcional. E não sou eu que estou dizendo. A própria revista New England, que é uma das mais respeitadas do mundo, destaca o papel do Sistema Único de Saúde entre os melhores sistemas de saúde do mundo. Perfeito. Eu queria aproveitar o ensejo, porque as boas obras são as coletivas. E às vezes as obras estão aí e a gente nem identifica quem, digamos, se dedicou. Eu sempre faço aqui menção a 2 médicos, muitos, né, que se dedicaram a construir o SUS. Mas o Davi Capistrano Filho e o Sérgio Arouca, né, que tiveram assim, um papel de proa. O Sérgio Arouca, inclusive, foi constituinte. Então é sempre merecido e justo lembrar esses 2 nomes. Quero também, a propósito, agradecer grandes médicos com quem eu convivi e convivo até hoje. Um deles, o doutor Davi Neto, meu amigo, meu irmão fraterno, doutor Paulo Polo, meu amigo, até do Sindicato dos Médicos, e o doutor Tufi Matar, já falecido, a quem eu tanto devo, a todos eles eu devo tanto. Médicos que, mais do que amar a medicina, amam o próximo. E é isso que eu considero fundamental para ser um bom jornalista, ser um bom dirigente sindical e ser um bom médico. Espero que a gente tenha feito um bom programa. Eu sei que o tema... Olha, nós passaríamos aqui à noite falando sobre saúde pública e abusando aqui do conhecimento do doutor Davi e da experiência da Renata, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, a todos e a todas que nos assistiram, muitíssimo obrigado e quero já informar que na quarta que vem teremos aqui os motoristas. Aí será aqueles programas sindicaleiros de sempre, porque os motoristas conseguiram uma lei avançada que eles garantiam folga, condições mínimas para exercer a profissão e estão sendo bombardeados no Congresso Nacional pela bancada patronal que quer derrubar todas as conquistas. Virão dirigentes aqui, porque nesta emissora e neste programa eles terão espaço para defender os seus interesses e os seus pontos de vista. Então até quarta-feira que vem, um grande abraço a todos e a todas. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.